Contagem regressiva para a extinção. Parte 5. Do ponto de vista dos muros da cidade, parecia que o inimigo não tinha formação e que estava apenas reunindo zumbis em um único local. Seria fácil para uma aventureira rank Mithril, como Skama, eliminá-los, isso é, se aqueles outros monstros não estivessem lá. Sem movimento ainda, Então, algum de vocês reconhece aqueles mortos-vivos? Havia duas criaturas para onde Skama estava apontando. Um segurava um enorme escudo em uma mão e uma enorme espada na outra, enquanto o outro usava duas espadas. Os lançadores de magia ao seu redor negaram com a cabeça ao ouvir sua pergunta. Skama desviou o olhar para Lilinete. As sacerdotisas geralmente conheciam assuntos relacionados aos mortos-vivos, sejam eles conhecidos ou abstratos. Como resposta, ela simplesmente deu de ombros, só poderia haver duas possibilidades. Ou esse era um tipo extremamente raro de morto-vivo ou uma nova espécie, ignorando a nomenclatura por enquanto, de morto-vivo. Qualquer possibilidade era preocupante. Normalmente, não seria incomum um aventureiro considerar fugir a essa altura. As outras situações em que considerariam recuar seria se possuísse alguma habilidade especial que pudesse nocautear com um golpe ou desencadear ataques fatais. Esse era um cenário no qual eles não tinham nenhuma informação para agir. Por exemplo, ghouls tinham um ataque com as garras capaz de paralisar seus oponentes com veneno enquanto infligiam dano. Se alguém não soubesse de seu efeito paralisante e não se preparasse contra isso, o efeito paralisante poderia se estender aos demais de seu grupo. O que aconteceria com um grupo que desconhecesse a capacidade dos Vrights de roubar a vida? Ou de um grupo que não soubesse da resistência de lobisomens e outros monstros semelhantes a ataques não feitos com um metal específico? Ou de monstros que poderiam se regenerar se não os atingisse com ataques de fogo ou ácido? Informação era uma ferramenta ofensiva e defensiva. Se alguém lutasse sem nenhuma informação para apoiá-los, a quantidade de perigo em que estariam se colocando seria óbvia. Isso não é nada bom. Melhor tentar atacá-los com todos os tipos de ataques e ver o que seria eficaz. Alguma objeção? Não houve nenhum pio. Certo, é isso que faremos. Os detalhes sobre quem, assim como o que, estão conjurando, deixarei que você e os mais versados discutam. Façam um julgamento com base na aparência, quero saber o que possivelmente podem fazer. Pois essencialmente, aqueles dois parecem ser combatentes corpo a corpo. Era o que suas aparências indicavam, então não deveriam ser muito díspares das expectativas, certo? Não era como se monstros que pudessem disfarçar sua aparência não existissem, mas Kama ainda não tinha visto um pessoalmente. Eles parecem ter alta capacidade defensiva, creio que seja perigoso tentar trazer os dois para combate próximo. Nós os atacaremos de longe, se for esse o caso, como de praxe, flechas comuns podem não ter um efeito tão grande. Talvez chegue o momento que tenhamos que lutar cara a cara, de modo a maximizar a quantidade de dano antes que aquela coisa atinja os muros, isso determinará se venceremos ou perderemos essa luta. Mas como ainda precisamos nos preparar para a eventualidade de inimigos violarem os muros, assim como a perspectiva de guerra urbana, teremos que reservar alguns conjuradores para fornecer buffs mágicos à vanguarda e à ofensiva também. Dito isto, ela já os havia advertido a não serem muito mesquinhos com o uso de mana em situações onde fosse necessário. Se ninguém tiver ideias melhores, iremos com essa. Ótimo, vamos começar. Os lançadores de magia começaram a trocar suas opiniões de acordo com as ordens de Skama. Skama moveu-se para um lugar bastante distante de onde estava se reunindo com seus companheiros, embora faltasse um. E aí, líder, o que faremos agora? Skama respondeu, como assim, a pergunta do ladino arcano. Ele já sabia dos planos de batalha, pois já lhe havia sido explicado, então a pergunta era sobre algo além disso. A questão de o que faremos, foi muito vago para ela. Com quanta força de vontade a gente vai lutar por esta cidade, é o que quero dizer. Como a maior parte dos inimigos é de zumbis e a cidade não está cercada por todos os lados, se quisermos fugir, com nossas habilidades poderemos escapar fácil, não é? Roubar um dos barcos e fugir não é tão ruim, sacou? Preparar a comida só quando forem pedindo, entendeu? Idiota, respondeu Lilinete com um tom esgotado antes de completar. Nossos oponentes são mortos-vivos, sacou? Não me espantaria se marchassem até no mar. Como o extremo norte desta cidade estava de frente para o mar e estava coberto de docas, não havia paredes cobrindo esse lado da cidade. Se seus inimigos fossem inteligentes, teriam escolhido atacar daquele lado. Mas ainda era possível que o exército principal estivesse os esperando perto do mar. Ah, é mesmo? É? Isso é, um tanto perturbador. Já contou ao conde sobre isso? Nem pensar em nada me ajudaria se eu o fizesse. Mesmo se instalássemos apenas obstáculos, no fim, o perímetro é amplo demais, só serviria para criar pânico desnecessário na cidade.
Talvez haja uma razão para não estarem nos cercando completamente. É mais como se tivessem deixado um buraquinho no perímetro e se tentássemos escapar por lá, cairíamos em uma armadilha. Então o que devemos fazer? Se for fugir, faça isso por ali, disse Escama, apontando para o grupo de inimigos. É fácil quebrar a formação se forem apenas zumbis. No pior cenário, teremos que explorar usando o Fly para garantir que as principais forças do inimigo não estejam mais à espreita. Certo, quer dizer que pensou nisso tudo, e? Disse o ladino arcano, sem notar os olhares de suas duas companheiras, como se estivessem tentando dizer isso é porque você é o único que nunca pensou nisso. O ladino arcano então continuou. Então, vamos supor que fugimos. Para onde vamos? Para a cidade vizinha ou algum lugar perto da capital? Nós simplesmente desistiremos deste país. Tá falando sério? Fala baixo, disse Escama, depois confirmou que não havia ninguém nos arredores antes de continuar dizendo, sim. Ficar e ser governado pelo reino feiticeiro, o país que transformou tantas pessoas em mortos-vivos, mesmo sendo cidadãos de um país hostil, certamente garantiria um fim infeliz para todos eles. A questão agora era, para onde eles deveriam fugir? Embora possa ser fácil para eles, como um grupo de aventureiros, escaparem, a líder do grupo ainda precisa considerar vários cenários. 3 países vizinhos do reino exceto o reino feiticeiro, o Conselho Estadual, o Reino Sacro e o Império. Pelo processo de eliminação, o único que restava era o Conselho Estadual, já que o Reino Sacro parecia amigável ao Reino Feiticeiro e o Império era seu vassalo. Uma vantagem de escolher o Conselho Estadual era que se situava relativamente próximo de onde estavam, mas fora isso, suas opções provavelmente eram a Aliança Cidade-Estado ou a Teocracia. O Reino Dragonic não estava na melhor das situações segundo o que ela ouviu, os demais países tinham humanos como minorias. A propósito, os humanos também eram a minoria no Conselho Estadual e na Aliança Cidade-Estado. Se fossem levar em conta a porcentagem que os seres humanos representavam na população de um país, teriam que remover o Conselho Estadual de sua lista de países a qual se abrigar. Ela ouvirá dizer que os humanos compunham menos de 10% da população do país. Se a distância não representar problema, a Aliança Cidade-Estado seria a melhor opção. Aparentemente, metade das populações de algumas cidades da Aliança era humana. É sério que vamos fugir? Escama, deveria se esforçar mais pelo bem da minha busca da felicidade própria. Então nada daquilo que falou sobre aquela criança era atuação. O desejo de ajudar e o desejo de fugir, essas emoções conflitantes cresciam em Escama. E neste exato instante que Escama percebeu que os conjuradores já haviam encerrado seu debate. Líder, nós terminamos aqui. Entendido. Então, vamos nessa. Ajam de acordo com o plano, se o pior acontecer, pulem e tentem romper o grupo de zumbis. Saltar de tal altura infligiria alguma dor, mesmo em alguém armadurado como Escama. Esse problema foi resolvido pelo lançador de magia, que lançaria controle de queda e isso permitia que caíssem com segurança. Escama e os outros se moveram para o posto e aguardaram a ação dos inimigos. Deveriam considerar-se sortudos pelos inimigos escolherem não esperar até a noite para fazer sua jogada. Não houve sinal específico alertando o início da batalha. Nenhuma permuta foi feita trocando flechas, nenhum dos lados declarou suas justificativas, apenas uma grande quantidade de zumbis se movera tropeçando em direção aos muros da cidade. Não se parecia em nada com o estupim de uma batalha normal. Cadáveres grunhiam enquanto se aproximavam rapidamente, o que deve ter sido uma visão assustadora para alguns, mas para Escama foi uma exibição risível. Se esses fossem zumbis de raças diferentes de humanos, como gigantes, dragões ou outros monstros colossais, essa seria uma situação completamente diferente. Nem mesmo os aventureiros novatos teriam medo de meros zumbis humanos. Afinal, os muros da cidade não eram tão pífios ao ponto de zumbis desse porte conseguirem violá-lo. Os zumbis, embora tivessem mais força, durabilidade e resistência do que um Zé Ninguém, eram ainda piores que um aventureiro com um mínimo de experiência. Isso sem considerar o fato de que os zumbis não eram sapientes. Enquanto os arqueiros preparavam seus arcos, os aventureiros olhavam fixamente para os 2 mortos-vivos distintos. Eles não estavam se mexendo. Qual seria o porquê? Não planejavam mudar de posição? Eventualmente, quando confirmaram que os zumbis estavam quase ao seu alcance, os arqueiros dispararam suas flechas ao sinal de Escama. Normalmente, esperariam até que a distância entre eles fosse menor para começar a atirar, pois garantiria que pudessem atingir seus alvos, mas, como eram zumbis, a quantidade importava mais do que precisão. Como esperado dos soldados que estavam confiantes em suas habilidades de arco e flecha, eles foram razoavelmente precisos mesmo nessa distância. Talvez apenas 2 das 10 flechas tenham errado o alvo, uma perda insignificante. Porém, não era como se um zumbi morresse em uma única flecha. Ainda assim,
era algo que poderia consumir parte da não-vida de seus oponentes, desde que acertassem o alvo. A segunda e terceira saraivada começaram a matar um bom número de inimigos. Os aventureiros e soldados não se alegraram com a visão e o som dos zumbis caindo no chão, pois todo o ocorrido ainda estava dentro de suas expectativas. Os únicos pontos fora da curva eram os dois mortos-vivos diferentes. Monstros fortes eram capazes de mudar a maré da batalha por si só. Ele está se movendo. O morto-vivo portador de escudo começara a se mover. Ele corria em direção ao portão da cidade com velocidade consideravelmente maior que as dos zumbis. O portador de escudo arremessava os zumbis voando sem muita consideração enquanto fazia a investida com o escudo erguido de frente. Skama, chocada com a velocidade extraordinária que seu oponente estava se movendo, deu sua ordem: iniciar ataque. As magias dos lançadores de magia voaram ao mesmo tempo. Entre elas, a mais destrutiva foi a Fireball de seu companheiro, como ela esperava. A Fireball voou pelo ar e explodiu englobando o morto-vivo desconhecido. Uma enorme bola de fogo emergiu da explosão e também envolveu os zumbis ao redor. Mesmo que estivesse atrás de um escudo que reduzisse a quantidade de dano inicial, as labaredas coléricas resultantes do fogo puderam envolvê-lo. Várias magias foram lançadas em direção ao porta-escudo. No entanto, ele ainda avançava, era como se não tivesse sofrido dano algum. Isso causou alarde nas linhas de soldados. Não entrem em pânico, um aventureiro gritou. Para os aventureiros, esse foi o resultado lógico. Os movimentos de mortos-vivos não eram impedidos pela quantidade de dano sofrido. Independentemente de quanto dano recebessem, mesmo que fosse o bastante para levar uma criatura viva à beira da morte, eles poderiam se mover, desde que ainda tivessem a força vital de sua não-vida. Mesmo a bem conhecida magia Fireball não fez dano o bastante para pará-los. Alguns dos aventureiros fortes podiam aguentar um golpe e viver, mas os mais fortes podiam até suportar vários ataques. Magia desse calibre não foi suficiente para abater o porta-escudo. Aventureiros que não haviam considerado essa possibilidade deveriam ter sido demitidos há muito tempo. Mas, ainda havia uma pergunta. Afinal, levou algum dano ou não? Não havia como descobrirem. Foi por isso que Skama focou sua atenção nele. Normalmente, o dano mágico não pode ser evitado, defendido ou reduzido pela armadura física. Ataques mágicos puramente baseados em energia devem ser eficazes contra inimigos com peças de armadura ou exoesqueletos resistentes. Ainda assim, não era como se monstros com resistências mágicas ou elementares não existissem. Se ela tivesse que pensar em um exemplo entre os mortos-vivos, havia uma infame e super perigosa criatura conhecida como dragão esqueleto, que tinha imunidade completa à magia. Também havia monstros capazes de reduzir a quantidade de dano de fogo recebido, ou mesmo se curar dos ataques. Não era impossível que aquele morto-vivo possuísse uma habilidade dessas. Se ataques mágicos não funcionassem, eles teriam que alterar drasticamente seus planos de batalha. Está indo bem. Nossos ataques são eficazes. Seu companheiro, aquele que lançou a Fireball, gritou. Os lançadores de magia, um por um, sentiram a quantidade de dano que estavam causando através da intuição e começaram a gritar: funciona, estamos causando danos, e outras frases semelhantes. Skama, todo tipo de ataque mágico parece ser eficaz naquela coisa. Skama suspirou aliviada com a melhor notícia que recebeu no dia. Talvez eles tivessem chance de vitória, afinal. Entendido. Então continuem atacando. O oponente ainda estava correndo na direção deles a velocidade supina. Ela rezou para que pudessem derrubá-lo antes que chegasse ao portão. Considerando que este ser não tinha resistências, a quantidade de dano que ele já havia aguentado provava que de fato não era um inimigo comum. Nem pensar que eu quero lutar contra algo assim de perto. Como em resposta aos pensamentos de Skama, outra leva de magias foi lançada. Muitos zumbis já haviam caído nesse ponto, mas o porta-escudo continuou a avançar. A maioria dos mortos-vivos teria sido dizimada após algumas dezenas de magias. Skama sentiu um calafrio na espinha. Essa coisa é mais forte do que o esperado. Não, é muito forte. Essa coisa, podemos realmente derrotá-la. O porta-escudo não era o único inimigo do qual eles tinham que ter cuidado, havia também o outro que ainda estava esperando no local. Porque não estava em movimento, eles não tinham ideia. Esse é o trunfo do reino feiticeiro? É por isso que existem apenas dois, ou ele quer dizer que nós, assim como essa cidade, somos fracos ao ponto que apenas dois deles bastam. Outro calafrio percorreu sua espinha. E se o reino feiticeiro tivesse recebido informações sobre todos os aventureiros da cidade, incluindo o grupo 4 armas de Skama, e enviado a quantidade exata de tropas para garantir a vitória? E as tropas em questão não fossem os zumbis, mas sim o porta-escudo? Como se para refutar suas preocupações paranoicas, Skama mordeu os lábios e resistiu à vontade de gritar: mate o mais rápido.
Todo mundo já estava focado nisso e estava tentando o seu melhor. Que tipo de efeito nublaria suas mentes se a aventureira mais poderosa daqui gritasse isso? Um impacto mental a essa altura seria indesejável, provavelmente diminuiria o moral deles. Era preciso resistir a seus desejos por enquanto. Skama ofereceu uma oração ao seu Deus, o Deus do fogo, que infelizmente não trouxe sequer um singelo sorriso a seu rosto. O porta-escudo estava no portão. Agora estava no ponto cego dos conjuradores, qualquer mira a essa altura seria imprecisa. Skama considerou se deveria pular dos muros da cidade e correr. Um olhar para o outro morto-vivo e imóvel matou essa ideia. Se aquele outro fosse tão rápido quanto o porta-escudo, ele poderia alcançá-la rapidamente. Não que fosse impossível sobreviver, pois ela já havia usado Fly para explorar além do exército de zumbis e não encontrou nada além daqueles dois seres em particular. Então, se o grupo combinasse Fly com tábua flutuante ou atraísse os inimigos para a cidade e escapassem em meio ao caos, isso até poderia funcionar. Desde que não houvesse outras tropas mortas-vivas em espera, nada poderia impedir sua fuga. Se seguissem o último plano e atraíssem o inimigo para a cidade, isso certamente pesaria a consciência de todos com uma culpa muito mais forte do que se simplesmente abandonassem a cidade. Talvez uma culpa dessa escala possa causar arrependimentos ao longo da vida. Quando Skama rangeu os dentes, ela ouviu um estrondo boom. No portão da cidade, como se um ariete tivesse atingido o portão. Eles estavam sem tempo. Skama fez sua escolha. É a nossa vez. Pessoal, mantenham sua atenção naquele morto-vivo imóvel e no que está abaixo dos muros. Vou atraí-lo para onde possam vê-lo. Assim que o virem, lancem magias imediatamente. Depois de uma breve ordem para seus companheiros de equipe e ordens detalhadas para os soldados e os lançadores de magia, Skama correu em direção às escadas que levavam ao térreo dos muros da cidade. Seu companheiro, que ainda tinha a magia Fly ativa, seguiu de perto atrás dela. Aquela coisa tem um nível inacreditável de resistência, mas já era para ter sofrido muito dano. Mas isso é um fato, não é uma dedução muito otimista, é? Mas... A expressão de Skama foi um sorriso sem graça. Esse morto-vivo que já levou dezenas de ataques mágicos. Eu é que não quero ganhar tempo recebendo golpes daquilo enquanto fazem alguma magia para dar um fim nele. Mas era preciso fazê-lo para terem uma chance de sobreviver a essa provação. O portão da cidade consistia simplesmente de uma porta gigante e inteiriça, feita de troncos. Para uma vila de pescadores isso seria motivo de orgulho, mas não na situação que se encontravam. Um golpe verdadeiro de ariete provavelmente teria explodido as dobradiças. Como não podiam substituí-lo por algo mais resistente, dado o tempo que tinham, a única solução estava em reforçá-lo com tábuas de madeira e robustecer a estrutura. A espessura do portão já era quase o dobro do que costumava ser. Do outro lado da dita porta, os repetidos estrondos de impactos reverberaram. Que tipo de força é essa? Com um craque, parte dos reforços de tábuas de madeira começaram a quebrar. Havia um espaço entre os impactos, talvez o porta-escudo estivesse recuando para começar a correr antes de bater novamente no portão. O que devemos fazer? Relâmpago é capaz de atingi-lo através do portão, vamos tentar isso. Portas como essa eram resistentes a ataques elétricos, mas isso não significava imunidade a essa magia. O dano potencial que tal magia poderia causar à porta tinha que ser inferior ao que poderia causar a criatura morta-viva. Os benefícios de lançar relâmpago agora ou guardar mana para quando o porta-escudo atravessasse o portão também tinham que ser considerados. Não, a consideração não era necessária. Eles não deveriam almejar enfrentar o inimigo de frente, mas sim causar o máximo de dano possível agora. Skama acenou com a cabeça e seu companheiro imediatamente iniciou sua conjuração. Relâmpago. Um arco elétrico disparou e atravessou a porta, certamente causando algum dano ao porta-escudo. Voa. Sem compreenderem se estava ficando irritado ou não, o morto-vivo começara a rugir alto o suficiente para que seu rugido atravessasse o portão. O rugido tinha determinação suficiente para fazer alguém esquecer de respirar. Um filete de suor escorreu pelo rosto de Skama. Nenhuma habilidade baseada em gritos de guerra foi usada, mas o rugido ainda podia fazer o corpo tremer por inteiro. Provavelmente foi apenas a diferença de poder, melhor dizendo, seu subconsciente tinha entendido a diferença de poder entre eles. Droga, isso não é nada bom, não é mais uma questão de saber se podemos ganhar ou não. Se o rei feiticeiro pode dominar esse tipo de morto-vivo, faz sentido. Afinal, ele é um monstro que pode matar mais de 100.000 pessoas de uma vez. Era difícil imaginar como alguém poderia controlar vários mortos-vivos desse nível. Talvez esse tipo de morto-vivo fosse o trunfo do reino feiticeiro. Esta cidade valia esse tipo de investimento? Por que raios ela veio parar em uma cidade tão azarada, afinal? Skama lamentou sua má sorte. Boom! Outro estrondo ecoou e várias toras de reforço estalaram.
Relâmpago. Outra faísca elétrica brilhou, deixando para trás um vulto branco, mas o som dos repetidos impactos não cessou. A única coisa que mudou foi a porta. As toras foram cortadas ao meio, as tábuas de reforço foram arrancadas e apenas os pregos retorcidos das dobradiças permaneceram na estrutura. Já fez ataques mágicos demais. Podem me bufar agora. Ah! Scama desviou das lascas de madeira o melhor que pôde enquanto também se movia para trás. Ela estava recebendo buffs arcanos e divinos de ambos os companheiros de grupo. Eles usaram a magia de primeiro nível proteção anti-mal, a de segundo nível força menor e menor destreza, a de terceiro nível pressa e muitas outras. Se equiparar magias até combater aptidões especiais, mais magias tinham que ser lançadas para aumentar as capacidades de seu corpo. O portão finalmente cedeu depois que terminaram seus buffs, as partes do portão caíram no chão com um barulho alto. Em meio à nuvem de poeira que se assentava lentamente, um par de brilhantes olhos vermelhos apareceu. Medo indescritível se espalhava no corpo de quem era banhado por aquele olhar ensandecido. Seus dentes rangiam e suas mãos tremiam. Para esconder esse fato dos outros, ela teve que suprimir seu medo a ponto de quase desmaiar. Esse nível de pavor não podia ser sentido no topo dos muros da cidade, era algo experienciado por aqueles que encaravam o monstro. Mas que coisa é essa? Apenas um deles conseguiu derrubar o muro reforçado. O rei feiticeiro domina esse tipo de morto-vivo. Digo isso do fundo do meu coração, devemos evitar ser inimigos do rei feiticeiro da próxima vez. Scama respondeu aos companheiros depois de engolir uma grande quantidade de saliva. Embora já tivesse ouvido falar de como o rei feiticeiro havia destruído um exército de mais de 100.000 homens, na ocasião ela não sentiu um medo real e tangível. Mas ao testemunhar com seus próprios olhos, seu medo pelo rei feiticeiro, que tinha controle sobre essa criatura, alçou novos limites. Ela não queria lutar contra essa coisa. Honestamente, ela queria correr o mais longe possível. Mas, não havia como esse morto-vivo, que desprezava a vida, deixasse que fizessem isso. De todo modo, sua única esperança de sobrevivência estava em fazer algo contra esse morto-vivo. A horrível personificação da morte sacudiu o pó de si usando o escudo, passou por cima da entrada quebrada e avançou na direção deles. Ele finalmente rompeu as paredes. Os zumbis estavam distraídos demais com soldados nos muros, ou seu cerco ainda não tinha chegado nesse buraco. O fato dessa criatura na frente deles ter dispersado os zumbis perto do portão foi uma sorte e tanto, mas estavam cientes que a sorte acabaria em breve. Scama levantou seu tomal. A julgar pela velocidade do morto-vivo, era preciso considerar-se dentro do alcance de seus golpes. Depois de ativar a habilidade do machado, uma cópia etérea dele apareceu próxima a ela. Essa era a habilidade de sua arma, Dopel, que criava uma cópia flutuante de si a uma distância intermediária do portador. Poderia atacar automaticamente um inimigo com o mesmo nível de precisão e velocidade que o usuário. Esta arma etérea não poderia ser destruída com força bruta, para quebrá-la exigiria habilidades especiais de destruição de armas. Como resultado, poderia continuar ativa mesmo que Scama morresse. Embora essa habilidade não tenha fraquezas reais, ela pode causar apenas metade do dano que a arma real. Gvoagvoarroa. A criatura morta-viva soltou outro rugido que os fez tremer de medo. Será que estava feliz por um massacre vindouro? Ele levantou seu escudo bem acima de sua própria cabeça e o esmagou contra os resquícios do portão. Os estilhaços de madeira voaram na direção deles a tremenda velocidade, mas Scama manejou sua arma sem esforço para desviá-los. Suas ações pareciam ter atraído a atenção do porta-escudo, que se moveu para antagonizá-la. Ele apontou sua espada ondulada enquanto avançava em sua direção com seu escudo. Isso é, problema. Falando nisso, por que essa coisa ainda está viva depois de tantos ataques mágicos? É bem injusto, não? Foi uma mentira deslavada que ela desviou dos estilhaços sem esforço. Ela mal conseguiu fazer isso com os buffs mágicos. Pessoal, tenham calma. O porta-escudo avançou na direção deles. A brecha entre eles foi fechada em um instante, parecia uma parede se aproximando, era como se a criatura planejasse usar seu escudo para esmagá-la até a morte. Mas Scama não era boa o suficiente para usar fortaleza impenetrável, então ela escolheu usar fortaleza para interromper o escudo com seu tomal. O porta-escudo defletiu habilmente o tomal com seu escudo, agora pretendendo quebrar a postura de Scama. Essa foi uma manobra complexa que fez Scama sentir como se seu machado estivesse sendo absorvido pelo escudo. Scama desistiu de afrontar sua força bruta, rolou para o lado e usando a força contrária dessa ação para se afastar. O machado etéreo golpeou de cima para baixo, mas foi desviado pela espada ondulada. Ao mesmo tempo, a criatura atacou Scama. Ela nem teve tempo de respirar. Forçada a tomar a defensiva novamente, Scama desviou os ataques com seu tomal e atacou seu oponente.
Como seu oponente era grande, às vezes seria melhor fazer uma investida do que ficar parada. Luz solar. Como se para forçá-la em sua decisão, um clarão ofuscante de luz foi emitido por detrás dela. Foi uma magia divina de terceiro nível. Essa luz brilhante não apenas cegava o inimigo, mas também causava danos aos mortos-vivos. Embora houvesse uma magia do mesmo nível chamada luz sagrada que causaria danos total às criaturas do mal, infelizmente não a cegaria. Luz solar provavelmente foi escolhido para dar suporte em vez de dano. O lançador de magia ainda voando disparou 3 raios de luz em direção à criatura morta-viva. Ele usou flecha mágica. Embora ela estivesse recebendo apoio, o escudo desse algoz ainda bloqueava tudo como se fosse uma parede e não deixava aberturas à vista. Skama o cortou com seu tomal, mas foi facilmente desviado. Mas que droga! Seus movimentos são muito precisos. Não era tão forte quando usava sua espada. Sua proficiência com seu escudo é muito alta. Quer dizer que sua principal característica é a defesa? Hã? Mas, e aquele ataque pesado? Não, é impossível. Aterrorizada por sua própria revelação, Skama recuou lentamente. Desnecessário dizer que era para que os conjuradores nos muros pudessem ter uma linha de visão sem obstrução. Ela não podia se afastar, ou a criatura poderia ignorá-la e rumar direto para a cidade. Esse era um cenário que deveria ser evitado a todo custo, dada a rapidez com que tudo acontecia. Nem Skama nem os outros seriam capazes de alcançá-lo. Se isso acontecesse, a cidade indefesa teria uma quantidade enorme de baixas. Era melhor se afastar para um lado mais seguro. O ladino arcano da equipe de Skama estava esperando na lateral. Isso dificultava sua ajuda, mas era para caso o monstro corresse para a cidade, já que assim, ele teria uma chance maior de alcançá-lo. Esse era o plano para impedir que um oponente saísse do controle. Ainda assim, suas habilidades físicas não muito tardariam o fracasso. Ela lentamente o atraía, enquanto prestava atenção a todos os seus movimentos. Ele não parecia ter notado que a seguia para mais longe. Quando estavam prestes a trazê-lo para a linha de fogo, lamentações puderam ser ouvidas acima deles. Essa não. O outro está vindo. O pessoal de cima já começou a atacar. As implicações dessas palavras afundaram lentamente em sua cabeça. Ah, checkmate, Skama pensou. Se o duplo manejador estivesse no mesmo nível que o porta-escudo, não haveria como Skama e o resto conseguirem lidar com os dois ao mesmo tempo. Não, talvez morressem no momento em que entrassem em contato com o inimigo. Skama, o que vamos fazer? Vamos dar um jeito nesse cara primeiro. Skama falou com determinação depois que a voz de pânico de sua companheira acalmou um pouco. Se não conseguissem abater aquela coisa, sequer teriam chance de escapar. Eles só podiam esperar que a vida dessa coisa já tivesse sido reduzida a um tris pelos ataques mágicos. Quando parou de recuar, Skama virou-se para o porta-escudo e disparou em direção a ele. Seu tomal foi facilmente bloqueado pelo escudo, assim como a cópia etérea. Os ataques de Skama não foram suficientes para sobrepujar as defesas do porta-escudo. Ela já esperava que seu ataque fosse anulado, pois isso era tudo que ela tinha que fazer. O ataque real foi o flecha mágica e o onda de choque subsequentes. Os ataques mágicos foram finalizados pelo ladino arcano, que arremessou um frasco na lateral da perna do morto-vivo. Quando o frasco se estilhaçou, um líquido pegajoso se espalhou. Era uma cola comum que qualquer alquimista ou similar poderia fabricar. Essa era uma estratégia que só funcionaria se o inimigo estivesse pisando em alguma superfície lisa. Independentemente do quão alta fosse a defesa do porta-escudo, sua capacidade de esquivar se provou nula com o frasco arremessado nele. A criatura foi presa ao chão pela cola. Mesmo que apenas por um breve momento, seu oponente estava imobilizado. Essa era uma tática comum que usavam ao enfrentar um inimigo muito mais poderoso que eles. Skama circundou em torno da mão do porta-escudo, a mão que segurava a espada ondulada, e começou a atacar. O porta-escudo manejou sua enorme espada e habilmente defletia cada golpe. Embora suas duas pernas estivessem completamente presas no chão e ela tivesse usado artes marciais para emendar seus ataques, Skama não conseguiu acertar um único golpe. Esta coisa é como uma parede de metal. Pelo canto de olho, Skama viu a criatura usando força bruta para descolar o pé da pedra lisa. Mais 2 magias ofensivas foram lançadas, ainda assim, não conseguiram derrubá-lo. Alguma técnica de imortalidade? Ou é algo que pode curá-lo com o tempo? Havia monstros como hidras ou trolls que tinham a capacidade de se regenerar. Essas 2 criaturas eram imunes a acúmulos de danos. Seria preciso acertar um único golpe fatal que poderia reduzir a vida do monstro a 0. Era inútil continuar em seus ataques desmedidos. Skama não acertou nenhum único golpe nele. Maldição! Está vindo! Skama não pôde deixar de desviar o olhar ao ouvir o grito do ladino arcano. De pé no portão estava a silhueta do outro ser morto-vivo. O duplo manejador.
Skama sentiu seu estômago revirar, a pressão combinada dos dois a fez querer vomitar. É aqui que eu vou morrer. O ladino arcano que estava combinando golpes com Skama não aguentou a pressão e se retirou para seu lado. O duplo manejador respondeu da mesma forma e se moveu para o lado do porta-escudo. Eles não vão atacar. Significa que, merda. Essas coisas são altamente sapientes. Skama sentiu algo como um sorriso no rosto putrefato do duplo manejador. O porta-escudo lhes mostrou ataques que não estavam no mesmo nível que suas capacidades defensivas, mas talvez isso fosse apenas para incutir desespero neles, a fim de ganhar tempo até que o duplo manejador chegasse. Ambos os inimigos estavam juntos, era uma boa oportunidade para usar ataques mágicos de efeito em área. Entretanto, as magias não foram lançadas. Ou melhor, seria mais preciso dizer que não puderam começar as conjurações. E o motivo disso era óbvio. Embora as magias de ataque tivessem provado sua eficácia, por consequência, elas também seriam o estopim para seus ataques. O destino deles teria sido juramentado ali. Mesmo que o seu lado protelasse o ataque, seu inimigo o faria mais cedo ou mais tarde. Era só que simplesmente não conseguiam criar a coragem de confiar o destino em suas próprias mãos. Depois que ela se agonizou com isso, Skama tomou sua decisão. Vocês dois, fujam. Ela cutucou a cintura do ladino arcano. Eu e ele vamos comprar algum tempo. Sério? Eu também. Calma aí, quer que eu faça isso? O ladino arcano lamentou, mas Skama o ignorou. Havia dois oponentes, se não houvesse pelo menos duas pessoas para comprar algum tempo, então só reste um estampido ecoou em seus ouvidos. Hein? A criatura morta-viva na frente deles, porta-escudo, teve a cabeça perfurada pelo que parecia uma agulha longa. Não foi uma descrição exata. O que atravessou a cabeça do porta-escudo não foi uma agulha, o que perfurou através do crânio e agora estava encravado no ladrilho de pedra abaixo era algo do tamanho de um dedo indicador. Significava que, o objeto veio tão rápido que a visão cinética da Skama não conseguiu interceptá-lo, ela viu apenas um rastro flutuando no ar, o qual se parecia com uma agulha. O porta-escudo espasmava, seus pés estremeciam quando pisavam nos ladrilhos, mal permitindo que ficasse de pé. Talvez fosse devido à sua gênese, mas ele ficou de pé mesmo depois que teve a cabeça perfurada. Skama e os outros não conseguiram conter o anseio e desviaram a visão do inimigo na frente deles, todos olharam para a direção que o ataque se originou. A criatura morta-viva não tentou atacá-los durante esse tempo, pois também encarava a mesma direção. Outro ataque perfurou a cabeça do porta-escudo e, com isso, a estrutura gigante do porta-escudo desmoronou. Foram necessários apenas 2 tiros. Não, talvez fosse porque já havia sofrido diversos ataques mágicos e já estivesse enfraquecido. Mas quem poderia realizar um feito desse porte? A silhueta de um homem podia ser vista no ar. Que? De quem foi essa voz? Era da própria Skama ou de seus companheiros? Ela estava tão chocada que não podia mais dizer nem algo dessa trivialidade. Na frente deles estava um gigante blindado. Um homem de aproximadamente 3 metros de altura, trajando uma estranha armadura vermelho-sangue, voava pelo ar em suas mãos havia um objeto tubular, ele o segurava como uma balestra, talvez fosse disso que saíam aquelas coisas do tamanho de dedos indicadores. Por ter atacado o porta-escudo, eles puderam concluir que não era seu inimigo, mesmo que também não houvesse indicativos que fosse seu aliado. Skama e os outros se afastaram lentamente do duplo manejador. Ela tinha plena certeza que se fossem dragados para a batalha, ali mesmo encontrariam seu fim. Talvez o duplo manejador já tivesse perdido o interesse no grupo de Skama, ou talvez fosse porque o gigante blindado no ar era a única ameaça digna de sua atenção, qualquer que fosse o motivo, ele não tentou impedir sua retirada. E então, a batalha começou. Foi a vez do duplo manejador. Ele arremessou uma de suas espadas. Ele jogou a espada com tanta força que Skama não teria a menor chance de esquivar. Se ela tentasse bloqueá-la, ainda causaria uma quantidade fatal de dano. O homem de armadura não tentou desviar, mas recebeu o golpe com seu próprio corpo. Será que não poderia desviar, ou talvez não sentisse a necessidade para tal? O som estrídulo de metais colidindo foi ouvido, a espada lançada ricocheteou na armadura. Em seguida, desapareceu como se tivesse evaporado no ar, apenas para no instante seguinte surgir nas mãos do duplo manejador. Não foi a mesma. Pelo contrário, outra apareceu. A armadura voando no céu apontou a arma tubular para o duplo manejador em um movimento suave, como se o golpe da espada não houvesse causado dano algum. A arma tubular travou no alvo e então expeliu algo após um breve lampejo de fogos e raios. O que costumava ser ataques de tiro único se transformou em uma quantidade incontável de projéteis. Gracatatata, o som da violência apática podia ser ouvido em toda parte. Diante dos projéteis desconhecidos, o duplo manejador girou suas espadas.
O tinido dos projéteis desconhecidos que lhe eram disparados sendo cortados em pedaços foi ouvido. Mas havia um limite para isso. 2 espadas não poderiam ter lidado com dezenas ou mesmo centenas de projéteis. Os minúsculos projéteis voavam a velocidades sem iguais e penetravam no inimigo. O duplo manejador começou a se contorcer como se tivesse espasmos musculares, como o porta-escudo antes dele, desapareceu. As 2 aterrorizantes criaturas haviam desaparecido em um piscar de olhos. Skama estava verdadeiramente, do fundo de seu coração, sem palavras. Para ser sincera, ela não fazia ideia do que tinha acontecido. Mas Skama entendeu uma coisa, que seja lá o que essa armadura fosse, era incrivelmente forte, mais forte do que todos que já conhecera. Ela não parava de piscar. Nada parecia real para ela, era difícil aceitar que haviam sido salvos. O desespero e a prontidão para o sacrifício foram destruídos tão facilmente que sua mente não conseguiu se manter. Mas que merda foi essa? Hey, aquilo não é uma plaqueta da Guilda dos Aventureiros. Ha? Depois que o ladino arcano disse, ela apertou os olhos tentando captar cada detalhe. Por fim, ela viu algo no pescoço da armadura. Embora ela mal pudesse entender sua forma, havia um colar que continha uma plaqueta de metal. Embora fosse do mesmo tamanho que o de Skama, parecia minúsculo naquela figura gigante. Como esperado da perspicácia de um ladino, se fosse por ela, sequer teria notado. A placa metálica era de uma cor que ela não reconheceu. Ela já tinha visto a cor do Orixalcum antes, então pelo processo de eliminação era um aventureiro de rank adamantite. Havia 3 grupos classificados como adamantite no reino, e a cor da armadura a fez perceber de qual time fazia parte. Será alguém da Gota Vermelha? Ao ouvir a pergunta de Lilinete, Skama respondeu, deve ser. Se fosse alguém da Rosa Azul ou da Escuridão, ela estaria reclamando sobre o porquê escolheriam esse tom para sua armadura. A armadura flutuante virou as costas para Skama. Espere. A armadura respondeu à sua voz e virou-se lentamente. Ergueu a mão esquerda, juntou o dedo médio e indicador perto da testa. Como se estivesse se despedindo, a armadura gesticulou gentilmente para eles. Então, apenas voou para longe. Skama encarou a vastidão do céu vazio e perguntou ao ladino arcano. O que foi isso? Sei lá. Ela não conseguia entender nada, mas alguém da Gota Vermelha veio ajudá-los, só restava aceitar isso. Mas, eu entendi uma coisa. Se tivermos alguém tão forte assim, talvez a invasão do reino feiticeiro termine aqui. Claro, supondo que ele viole o código dos aventureiros e continue participando de batalhas daqui em diante.